A galera tá chegando também. Beleza. O Gil teve que colocar um casaco hoje, Gil. Hoje sim. Hoje deu uma mudadinha, né? Eu, inclusive, estou na cozinha aqui, perto do fogão. Nossa! Usei essa estratégia hoje. Iniciamos que hora, Gil? Só para o pessoal que está acompanhando aí também já se programar. Espera mais 2 minutinhos por aí, né? Só alguns estão começando. Beleza. Estão entrando agora, né? Boa tarde, galera. Boa tarde, seu Aldo. Tudo certo? Bom, beleza? Daí, Aldo, beleza? Tudo jóia. Aí, Dudu. Tranquilo. Tranquilo. Como é que tá o corona aí? Ué, tô com Tá uma gelado? tosse que não passa, mas eu acho que não é ele, cara. Beleza, gurizada. Vou acompanhar a reunião aí com vocês, tá? Legal, cara. Seja bem-vindo aí. Então, pessoal, enquanto os demais forem chegando, só vou contextualizando, né, aqui, né, agradecer a participação aí de outros núcleos, inclusive, né, de outras pessoas. Nós somos do Núcleo de Tecnologia e Inovação, eu estou como coordenador esse ano, né, o Dudu está como nosso vice, e na reunião que nós fizemos na semana retrasada, bem no início ali, né, da quarentena, né, logo a gente já sentiu a necessidade, né, de estar utilizando algumas ferramentas, né, então nós, por estarmos nesse ambiente um pouco mais de uso de ferramentas tecnológicas, né, seria um momento assim de compartilhar, né, o que cada um está utilizando e como que os demais poderiam estar se beneficiando também dessas ferramentas, né, que na grande maioria são gratuitas, né. Então, uma delas é o Kanban Flow, né, que o Dudu vai passar para nós ali. É tipo um Trello com os recursos a mais, né? Então tem algumas utilizações, aplicações um pouco mais detalhadas para gestão de projetos, né, processos, enfim, e que pode ser usado para diferentes negócios, diferentes aplicações, né? E nós teremos outro momento falando sobre o Discord, que é uma ferramenta que ele meio que simula, digamos assim, o dia a dia da empresa em um ambiente virtual, né? Então, alguns já conhecem até o Slack, que é uma dessas ferramentas, e o Discord ele traz algumas funcionalidades a mais, né? Uma delas é a possibilidade de utilizar áudios, né? Você criar cenários dentro, você pode puxar conversas com as pessoas ali que trabalham contigo, né? Simulando o ambiente real mesmo, né? E daí, para isso, o Léo, também, Léo Borges está ali, né?
da Landes, vai passar para nós um pouquinho dos seus conhecimentos, tá? Então, o objetivo aqui é ser bem objetivo mesmo, né? Então, mão na massa mesmo. O pessoal prepararam uma parte um pouco mais teórica, né? Para explicar um pouquinho o que é a ferramenta. E depois vamos fazer umas simulações utilizando como que pode se utilizar essas ferramentas no dia a dia, né? Então, acho que o Léo ou o Dudu vão começar primeiro. Acho que o Léo, né? Pode iniciar pelo Léo ali. Pode ser, Léo? Pode ser, sim, não tem problema. Beleza. Só para eu... Pode falar. Tá, Josi, esperei mais um pouquinho ou já podemos começar? Vamos começando. O que você acha? Eu acho que a gente tem que começar, né? Vamos respeitar o horário quem já chegou, né? Perfeito. Então tá, Léo, fique bem à vontade aí. Obrigado desde já, né? O outro Léo, né? O Leonel, então, ano passado estava como coordenador também da Landes ali, então uma parceria com a Landes aí também, né? Então fique bem à vontade, Léo. Obrigado, fique à vontade. Beleza. Primeiro, boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí eu começo, que aí eu me apresento durante a apresentação ali. Talvez não dê assim, só um minuto. Certo. Só confirma para mim, por favor, se vocês estão visualizando a minha tela. Tranquilo? Sim, estamos visualizando, sim. Apresentação? Isso. Ok, então. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso do Discord como ferramenta de trabalho, né? Principalmente aí nessa quarentena. A gente está trabalhando de casa e precisa de algumas ferramentas que nos auxiliem, como o Gil muito bem introduziu ali. Nos auxiliem na comunicação, nos auxiliem na produtividade, e aí a gente está usando também o Discord como uma ferramenta, né? Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar, então. Sou o Leonardo Borges, como o Gil ali introduziu. Hoje sou líder de marketing na Landes e trabalho diretamente com essa parte de gestão da equipe, gestão de comunicação, de produtividade, enfim. Então, a gente está sempre procurando as melhores ferramentas e as melhores formas de comunicar com a equipe e de manter a equipe produtiva e tal, e manter as ideias alinhadas, né? Então, primeiro de tudo, né, o que é o Discord? Bom, o Discord é uma ferramenta... Oi? Só um minutinho, só para o pessoal também, se quiserem participar, né, fazer um questionamento, só mandem primeiro ali no chat, né, e daí a gente vai chamando com o tempo ali só para não se perder um pouquinho, mas pode ficar à vontade. Tem uma pergunta aqui, manda no chat ali, que daí a gente vai direcionando, tá certo? Com certeza, desculpa, com certeza. Nada. Bom, antes de qualquer coisa, acho que a gente precisa saber o que é o Discord, né? O Discord é uma ferramenta de comunicação mesmo, ela é muito utilizada e muito popular nos jogos, principalmente no público gamer. No mundo dos negócios, a gente usa muito o Telegram, né, como canal de comunicação, de gestão de grupos e tal, e na parte de jogos é usado o Discord mesmo, para gerir comunidades, enfim. E para quem já conhece o Slack, por exemplo, o Slack e o Discord são da mesma desenvolvedora e eles são bem semelhantes com relação à interface, a funcionalidades. A diferença é que o Discord tem essa opção de canais de voz, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Então, basicamente, o Discord é uma ferramenta de comunicação que serve para jogos, negócios, enfim, para qualquer segmento aí que queira manter uma comunicação em dia com equipes e com pessoas, vamos dizer assim, né? E vou apresentar algumas vantagens para vocês. Bom, principais funcionalidades do Discord, né? A primeira delas, acho que são os canais de texto e voz, como eu coloquei aqui. Os canais de texto, então, é onde as pessoas trabalham como chat mesmo, né? Mandam as mensagens ali e tal, possibilidades de reações, de citações de mensagens e tal, tranquilo. E a parte de voz, então, que você tem como formar canais de voz e gerenciar as equipes, enfim. Aqui eu trouxe os exemplos de como que a gente utiliza aqui na Landes, né? A gente está utilizando o Discord para comunicação da equipe nesse período de quarentena. Então a gente tem os canais de voz ali, separados por equipe, e também os canais de texto para mandar algum material, enfim, a gente está o tempo todo conectado no canal de voz com a equipe para comunicação, para tirar dúvidas, enfim. E são os dois principais canais que tem de comunicação entre as pessoas que estão no grupo, né? Estão no servidor, que é a forma como o Discord chama os grupos.
Bom, a interface do Discord ela é muito amigável. Para quem já conhece o Slack, vai perceber a semelhança, né? Então, bem na esquerda ali a gente tem íconezinhos redondos, né? Que são os servidores. Os servidores é quase como basicamente, se a gente fosse aplicar para um negócio, seria cada servidor é uma empresa, vamos dizer assim, né? Eu tenho ali o servidor da Lands, onde está toda a equipe. Tem os canais de texto, então, geral, líderes, equipe de marketing e o HubVet. Então, aí tem os canais de voz logo abaixo, né? E ali onde a equipe comunica, né? É muito simples de trabalhar, você tem todas as informações na mesma tela e ele gera notificações, enfim, você consegue saber tudo o que está acontecendo, né? Na parte de baixo ali você gerencia os seus dispositivos mesmo, se você quer escutar o que está sendo falado ou não, se você quer compartilhar uma tela, enfim, ele te dá todo o feedback na tela e é bem interessante, bem fácil de utilizar, né? Bom, uma coisa interessante é que o Discord é totalmente gratuito, então você não precisa investir nada para usar, né? Ele tem algumas funcionalidades que eles chamam de turbo, mas é muito mais para jogos, para quem faz stream, enfim. O Discord, a ferramenta que a gente utiliza para trabalho, ele é totalmente gratuito, então é muito, muito bom essa parte, porque o custo-benefício dele se torna bem interessante, né? Bom, ele tem uma mecânica, então, de servidores e canais, como eu falei. Então, os servidores na esquerda, né, são quase como empresas, e os canais aí tem texto e voz, onde você consegue utilizar e gerenciar a equipe da melhor forma, principalmente a comunicação. Hoje, na Lands, a gente tinha uma preocupação, quando a gente entrou em quarentena, como é que a gente ia fazer essa comunicação, porque como a gente trabalha com a equipe, e todo dia tem tarefas que passam por vários membros da equipe, a gente ficou com medo de acontecer um desencontro de informações, alguma perca de informações, enfim, e aí o Discord conseguiu nos ajudar com relação a isso, porque tá todo mundo conversando o tempo todo, e tirando dúvidas, enfim, e aí fica semelhante ao que a gente tem no dia a dia, né, não dá pra gente ficar a mesma coisa do que todo mundo na mesma sala, mas fica semelhante, a gente consegue trocar ideia e se aproximar de uma forma bem interessante. Bom, pessoal, o Discord, como um todo, ele é muito simples, então não tem nem. Não precisa nem ocupar muito tempo para explicar ele, né? São duas principais funcionalidades que são texto e áudio, e a utilização dele é bem interessante, a gente está vendo como bem produtivo assim, para a empresa, né? Quero agradecer o tempo de vocês e me disponibilizar para dúvidas, enfim, que vocês tenham. Podem perguntar. Eu tenho alguma vivência com o Discord com relação tanto a jogos quanto à empresa, então acho que a gente pode conversar aí e trocar uma ideia. Beleza? Aqui as informações de contato, então. O meu LinkedIn ali. Ok? Não sei se alguém tem alguma dúvida, gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu estava procurando o botão do microfone aqui, perdi o botão ali, não achava ele. Acho que foi bem bacana a apresentação, Léo. A gente também começou a usar na empresa o Discord agora em época de coronavírus e já substituímos inclusive o Slack por ele. A gente já usava o Slack, então tinha algumas integrações de sistemas nossos ali que a gente já desenvolveu e já concluiu essas integrações, bem fácil de fazer as integrações, inclusive ele tem um modo de compatibilidade, né, com as integrações do Slack, então Sim. Às vezes o cara já tem desenvolvido uma integração de algum software para o Slack, a migração para o Discord, ela é muito simples, muito fácil de fazer. Até a Júlia perguntou ali, né, se... Deixa eu até ver aqui que ela perguntou dos tipos de ferramentas que pode ser integrada, né? Pode integrar qualquer coisa. Até a parte que no Slack ela é mais utilizada é a parte de notificação, né? Então tem algum sistema e tal que gera alguma notificação. No Discord, nos canais de texto, pode fazer isso também. Então é bem bacana. E inclusive eles têm a API deles aberta, né? E o Dudu comentou dessa semelhança com o Slack, até porque eles são se eu não me engano, da mesma desenvolvedora. Então é bem facilitado mesmo. Você pode desenvolver as integrações com qualquer sistema. Inclusive a gente tem também a questão de integrar com, como a gente trouxe os clientes para o Slack, a gente acabou integrando com o nosso sistema de marketing para quando o cliente manda uma mensagem, enfim, faz uma solicitação de conseguir abrir ticket, abrir chamado, enfim. Então tem essa possibilidade bem facilitada mesmo, né? Para algumas ferramentas você já tem a integração desenvolvida
e para outras você precisa desenvolver essa integração, né? Então, depende muito da ferramenta que você utiliza. O Discord ou o Slack por si só, ele não tem muitas integrações desenvolvidas. Geralmente, a empresa do outro lado desenvolve uma integração e aí conecta com o Slack ou com o Discord, enfim, né? E aí, por exemplo, vou comunicar, vou dar um exemplo aqui. O Google Drive é o Discord, né? Nesse caso já existe a integração própria do Discord e do Slack, mas você consegue integrar, enfim, eu mandei um link pelo Slack ou pelo Discord do Google Drive, ele já consegue abrir uma miniatura do documento, ele já tem essas integrações. Então é bem interessante a utilização e na verdade, explorar um pouquinho mais essa parte das integrações para ver quais são as possibilidades que você tem, mesmo que você não tenha, eu sei que nem todo mundo tem à disposição de um desenvolvedor, por exemplo, né, para integrar com qualquer coisa. Então é interessante que você dê uma olhada eu uso 2 softwares lá do meu sistema, enfim, da minha empresa, e uso o Discord ou o Slack. Dá uma verificada com essa empresa do teu software, se eles têm uma integração, se tem a possibilidade de ter essa integração e tal. Eu acho que é bem produtivo, bem interessante. Até eu lembrei agora, Gil, desculpe interromper, mas só lembrei para quem tiver dificuldade, precisa fazer uma integração e tal, tem uma empresa aqui de Lages que é focada só nisso, né, que é a Sysmiddle, que está incubada ali na Mid Lages ali, então é um pessoal que pode ajudar também a fazer essa integração aí, né? Sim. E indo assim, talvez para outros setores, né, então o próprio Aldo aí que está aí, né, no escritório de contabilidade, como que as pessoas podem utilizar isso, né? Então, você pode ir criando canais, esses canais como se fossem os setores das empresas, né? Então, tem um setor de faturamento, por exemplo, né? Você cria um canal e coloca lá só as pessoas, como se fosse um grupo de WhatsApp, digamos assim, né? Só que tudo organizado dentro do Discord, e somente o pessoal do faturamento que vão estar conversando, interagindo lá, via texto, e tem os pontinhos ali, né, que ver se as pessoas estão online, e você já faz chamada de áudio automaticamente, não precisa estar indo para o grupo do WhatsApp, enfim, você concentra toda aquela informação ali. Daí tem outro setor que é mais a área, pegando o exemplo do Aldo ainda, parte mais de busca, relação com o cliente, buscar as informações para fazer uma emissão de nota, alguma coisa assim, né? Então, pode separar esses canais conforme os setores das empresas. E lá, toda conversa que digamos assim, é pertinente para aquele setor, você organiza dentro desse canal, né? Então, você compartilha ali documentos, áudio, você pode fazer uma chamada com aquele pessoal ali, e se todos estão online ali, você como se tivesse todas as pessoas dentro da sala, né? Então, simula um ambiente virtual mesmo do dia a dia da empresa. Até o Vinícius tem uma contribuição, até imagino já o que ele vai falar, mas eu não vou dizer o que o Vinícius vai falar, porque é bem legal que a gente está usando aqui na empresa também. Mas só um outro detalhe nisso que o Gil tá comentando, a gente fez um negócio aqui que fica bem bacana e é bem fácil de fazer, de configurar ali no Discord, mas a gente deixou uma tecla habilitada, no nosso caso a gente deixou o F10, para só falar quando está segurando a tecla F10. E aí a gente fica, tem, por exemplo, tu não quer ter o trabalho de ter que ir lá ligar para alguém e tal, você pode deixar, você já ficar dentro de um canal de voz, toda a tua equipe lá, quando alguém precisar falar alguma coisa, segura F10 e fala a qualquer momento, mesmo com o Discord fechado, minimizado, né? Então isso facilita bastante o processo, é realmente como se a gente estivesse na mesma sala, então isso ajuda bastante. Gil, eu vi que o Vinícius tinha levantado a mão ali, para ele? Não sei se o Léo quer complementar mais alguma coisa antes disso. Eu acho que essa parte a gente chama de push to talk, né? Aperte para falar. Acho que é muito útil esses tempos. Até eu não estava usando e aí comecei a usar porque esses dias eu faço muita reunião com cliente, faço muito atendimento e aí eu tava em reunião com a equipe, saí da reunião com a equipe, fui para reunião com o cliente. Acabou que eu estava falando no canal da equipe ao mesmo tempo que a reunião com o cliente, então isso atrapalhou um pouco. O que eu fiz? Configurei essa tecla de que eu tenho que apertar mesmo para falar, e aí fica mais fácil. Quando eu não estou apertando ela, eu estou fazendo outras coisas, enfim, estou falando com o cliente, a equipe não está ouvindo, não estou atrapalhando ninguém que tá produzindo, né? Isso aí. Vini, quer falar aí, contribuir? Ô, pessoal, estão me escutando aí? Sim. Tá. É que eu tô com um fone aqui, meio Jaguara. Mas
O que eu gostaria de contribuir, até o Dudu já cantou a pedra, é que a gente está usando o Discord na Platon, e eu acompanhei também ele por ter envolvimento com o pessoal lá da rádio, pelo menos da Rádio Mix, né? Na Platon a gente está usando para gravar os podcasts. Tem um plugin ali que você insere, que é o Craig, né, Dudu? E você adiciona ele dentro do canal e aí consegue fazer a gravação, né? E o legal é que ele já grava, né, a tua ligação ali, no nosso caso é o podcast, e ele separa para você em um projeto do Audacity, que é uma ferramenta gratuita também, e deixa cada membro, cada voz em um canal diferente. Então, né, para quem já trabalhou com edição de áudio, sabe como isso é bacana, porque você consegue isoladamente, se uma pessoa for com uma voz mais baixa ou com algum tipo de dificuldade, precisa fazer algum tipo de corte, então ele facilita bastante. E aí o pessoal da rádio está utilizando para fazer os links ao vivo mesmo. Então, só para ver como o Slack como o Discord está crescendo, né? E aí a pergunta que eu deixo, pode ser para o Léo, né, que está apresentando, é uma reflexão, né? Será que o pessoal, quando fez o Discord, eles tinham a ideia de que eles... porque entende que a pegada da ferramenta é muito para games, né? Será que eles vão dar uma outra roupagem e passar a ferramenta para um negócio mais corporativo? Ou eles vão manter assim nessa cara de game ali, que até o próprio ícone é um joystick, alguma coisa assim? O que vocês acham? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tá legal a live. Bom, obrigado, Vini, pela participação e pela tua pergunta e essa reflexão, né? Eu acredito que a curto prazo eles mantenham mesmo o foco em jogos, porque as últimas atualizações deles, eles lançaram bastante coisa para jogos em si, mas eu acho que eles não vão conseguir fugir muito desse mercado. Eu acho que esse período, e talvez até esse período de quarentena aí, que tanta gente começou a utilizar o Discord quando não utilizava, eu particularmente, várias pessoas que trabalham nesse ambiente corporativo começaram a usar o Discord, que nunca tinham ouvido falar e começaram a utilizar. Então eu acho que eles não vão conseguir fugir muito disso. Eu acho que eles para frente eles vão ter que pensar na ferramenta ou desenvolver alguma coisa própria para isso, com a mesma pegada, ou tentar roupar a ferramenta diferente, né? Porque como ela é muito ambientada, até quando você coloca uma pessoa num canal, por exemplo, a forma como a pessoa entra, o robô do Discord dá uma mensagenzinha, né? Não sei quem chegou no canal e tal. É sempre personalizada para jogos. Então, eu acho que se eles saírem disso, talvez eles percam um pouco a conexão com o público atual deles, né? O principal. Então, talvez eles queiram, talvez eles pensem em desenvolver alguma coisa própria, mas talvez mantendo essa roupagem de jogos e criando uma segunda roupagem, talvez mais para negócios e tal. Acho que não sei se é tanta vantagem para eles migrar de vez, porque o público deles de jogos é bem engajado. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta, outro questionamento sobre o Discord? Dudu, acho que já vamos passar para a segunda etapa agora. Obrigado, Léo, então. Fique à vontade para acompanhar agora. Acho que durante a própria conversa a gente pode estar trazendo algumas outras coisas que vão surgindo, né, com o Discord. Mas agora já indo para falar sobre o Kanban Flow, né, que é uma ferramenta bem interessante também, né. Dudu, fique à vontade. E pessoal, se quiserem qualquer pergunta, vão mandando ali no chat que a gente vai trazendo, tá? Beleza, compartilhei minha tela aqui, tá aparecendo aí para vocês, certinho? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Acho que o que eu vou passar aqui é uma ferramenta bem para controle, para organização, né, o Kanban Flow. Vou dar uma explicada ali de início o que é Kanban e tal, para quem não conhece ainda também, mas bem rapidamente. Mas, acima de tudo, acho que uma boa comunicação ela é muito importante para todo esse processo. Então, o uso do Kanban Flow ele está diretamente ligado à comunicação entre a equipe também. E a soma das duas ferramentas pode trazer resultados bem legais dentro da empresa na questão de produtividade. Então, eu vejo que são ferramentas diferentes, com objetivos diferentes, mas o Discord e o Kanban Flow eles conseguem ter uma contribuição
muito maior se forem usadas em conjunto, tá? Então, acho que é bem acertado já do núcleo, Gil, de ter linkado as duas coisas junto ali, de ter puxado duas ferramentas que se complementam de certa forma, tá? Me apresentando bem rapidamente, meu nome é Eduardo, eu estou, como, que nem o Gil tinha falado ali, vice-coordenador hoje do Núcleo de Tecnologia e Inovação da CIL. Eu sou diretor de tecnologia na Platon, que é uma empresa focada em tecnologia em nuvem, e obviamente a gente usa o Kanban Flow lá para fazer essa gestão de produtividade na parte técnica da empresa, tá? A gente também usa o Trello, para quem já é familiarizado com o Trello vai ver que tem algumas similaridades, entretanto, tem algumas questões aí para produtividade no Kanban Flow que fazem com que eu ache uma ferramenta mais completa, né? E a gente adotou ele justamente por isso. Então, o que é Kanban, pessoal? Aí, se tiver alguma dúvida aí, pode mandar por texto que eu vou lendo ali e vou respondendo já em tempo real, conforme podem interromper à vontade aí, tá? Então, o que é Kanban? O Kanban é um termo japonês que significa cartão, um card. Tá? É um cartão mesmo. Então, quando a gente fala em Kanban, é o uso realmente daqueles post-its, né? Daqueles cartõezinhos, né? Que a gente hoje já está mais familiarizado com isso. Extremamente simples, extremamente visual também, tá? Ele foi desenvolvido pela Toyota na década de 60. Como eu falei antes, ele é um sistema extremamente visual e ele é ágil também, né, para controle de produção ou gestão de tarefas. Então, no caso da Toyota, era controle de produção, essa foi a dor deles que eles sentiram lá para saber como que estava andando as atividades. No caso deles, era para um controle, não sei se já ouviram falar nesse termo just in time, então eles tinham uma dificuldade de fazer o controle do just in time para saber aonde que estava cada insumo, cada mercadoria, para que eles pudessem produzir aquilo na hora certa, né, com os insumos certos. Então o Kanban foi uma solução que eles encontraram para isso e hoje ele é usado para diversas coisas, na parte de desenvolvimento de software é muito utilizado, mas ele serve para qualquer área, tá? Desde puxar o exemplo do Aldo ali, que é contador, que é um cara que eu conheço bem ali, pode utilizar muito bem o Kanban para isso, né, a parte da advocacia pode utilizar muito bem o Kanban também, tá? Então, para ser um Kanban, basicamente, o que a gente tem? A gente tem o cartão, né, que é o post-it, para facilitar, para vocês imaginarem já, né, um post-it mesmo, para representar uma tarefa ou produto. Tá? Então, vamos partir para o princípio de que seja tarefa, né? Que acho que a maior parte do público que está aqui hoje é serviços. Então, acaba utilizando mais para tarefa do que para gestão de produtos. Ele possui colunas que representam os status dos cartões. Por exemplo, tem uma coluna que é fazer, uma fazendo e outra feito. Isso é um exemplo. A gente pode modificar isso, né, e deixar preparado aí de acordo com o nosso negócio, com a nossa empresa. Tá? E um outro termo que eu vou falar bastante é o quadro, né, ou board, no caso do Kanban Flow, aqui a gente vai usar mais o termo board, mas ele é o Kanban em si, tá? Ele é aquele mural mesmo. Mas o Kanban precisa ser digital? Não precisa, ele pode ser um mural na parede, por exemplo. Então aquilo que você tem, aquele mural que tu tem na parede, ele é um quadro, é um board, tá? E lá vai estar dividido entre colunas e vai ter os cartões em post-it lá também, tá? Então basicamente o que é um Kanban? É isso daqui, ó. Então, a gente tem aqui um Kanban extremamente simples, isso aqui não necessariamente precisa ser digital, pode ser, que nem eu falei antes ali, ele pode ser um mural na parede, vai funcionar também, tá? Uma coluna aqui indicando fazer, outra fazendo, outra feito, e você vai movendo esses post-its, esses cartões, né? Você vai movendo ele de acordo com o status atual da atividade. Um detalhe muito bacana do Kanban, até o Kanban, apesar de eu estar simplificando um pouco aqui se a gente pegar a metodologia em si lá da Toyota, ele sempre tem que estar atrelado a uma cor, que aqui já fica claro, né, também, que tem cores e tal, que está indicando qual que é a prioridade desse cartão. E outra coisa também importante de um Kanban é você ter quem que é o responsável por aquela
atividade. No caso de um mural, por exemplo, as empresas têm utilizado a foto, eles mandam fazer um adesivinho com a foto de cada colaborador, e o colaborador vai lá e cola no post-it a foto dele, né? Ou um avatar, né? Ou até mesmo só um selinho de cor lá que indique que é um colaborador, por exemplo, né? Por quê? Para ficar mais fácil de você monitorar quem que está fazendo aquela atividade, quem que deve fazer aquela atividade, para você fazer a delegação ali das tarefas, né, nas reuniões, nos sprints que você for fazer, tá? A pegada de cor, ela é bem intuitiva, mas você pode personalizar também. Vou dar um exemplo aqui. Para vocês aqui, qual que é desse Kanban que está na tela agora, qual que é o cartão que tem a prioridade mais baixa, que a gente pode deixar para fazer depois, ou que a gente vai fazer sem tanta intensidade? Alguém quer opinar aí? Olhando aqui, azul. Era para ser um verde ali, mas era para ser um verde, mas beleza, eu entendo que é um azul mesmo. Mas é intuitivo. Vocês veem, a gente olha para o cartão em vermelho, a gente já imagina que é uma prioridade mais alta, a gente tem que dar uma atenção. Isso é natural já, a gente já está acostumado com essas cores para prioridade. O amarelo já é um pouco mais baixa prioridade. Então ele fica muito visual e muito fácil da gente ter esse tipo de controle, tá? Outra coisa que eu vou falar, nós já vamos chegar, estou controlando o tempo aqui, nós já vamos chegar na parte de ver o Kanban Flow em funcionamento e dar uma mexida nele também, tá? Mas outra coisa que é muito importante que a gente vai... Parte oftalmo, Léo. O Vinícius mandou ali. Outra coisa que a gente vai tá vendo dentro do Kanban Flow é o Pomodoro, tá? O Pomodoro é uma técnica que ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito funcional, tá? E também serve para qualquer área, qualquer segmento, desde que a atividade que tu vai fazer, ela exija bastante concentração, bastante foco. Se for uma atividade que ela não necessita tanta concentração, eu não recomendo usar o Pomodoro. Tem outras técnicas que são mais adequadas, tá? Mas o que é um Pomodoro? Vocês já devem ter visto na cozinha aquele tomate, né? Aquele tomate mecânico, né, que tem um tempo, um cronômetro ali de 25 minutos, e aí você gira ele e ele desperta, né? Então, quando tu vai cozinhar alguma coisa lá, você roda aquele tomatezinho, que é um pomodoro, você roda ele até o tempo que tu quer, deixa ele lá, vai fazer outra coisa, na hora que ele alertar, você sabe que tu tem que ir lá virar o que você está assando, ou ir lá desligar o forno, alguma coisa assim. Então, dali que saiu o pomodoro. O cara pegou aquela ferramenta, né? E aquela ferramenta lá que deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem. Eu não tenho a imagem aqui, mas é bem simples. Depois, quando eu fechar a apresentação, eu mostro para vocês, tá? Ele pegou aquele equipamento e começou a usar para fazer outras atividades, para se concentrar, para ler um livro, para desenvolver um programa, né, para programar e tal. Tudo que depende de concentração, tu consegue utilizar aquilo lá. Então, como que funciona o Pomodoro, tá? Basicamente, a metodologia, a técnica, ela divide em blocos de tempo de trabalho focado e descanso, tá? Então, a premissa é essa: você tem que trabalhar extremamente focado e você tem que parar para descansar e não fazer nada de atividade naquele período, tá? Então, a sugestão do Pomodoro é que tu trabalhe totalmente focado por 25 minutos. Então, parece pouco num primeiro momento, mas depois tu começa a adotar essa técnica, tu vê que te traz uma produtividade muito maior, tá? Então, você trabalha por 25 minutos, aí vai te alertar o Pomodoro, o cronômetro que tu deixou lá, tá? Que não necessariamente precisa ser aquele tomatinho que eu estava falando, mas foi dali que surgiu, e tu vai descansar por 5 minutos. Então, tu trabalha 25, extremamente focado, extremamente concentrado. A hora que alerta, né, que fechou os 25 minutos, tu descansa 5 minutos. Então, a técnica do Pomodoro, ela traz a ideia de que o descanso é recompensa. Por isso que se você conseguir trabalhar 25 minutos sem interrupção, você ganha 5 minutos de descanso.
e maior recompensa se você cumprir o Pomodoro. Então, quando tu fecha 4 Pomodoros de 25 minutos, você tem 30 minutos de descanso. Aí você ganha uma recompensa maior, porque você conseguiu fazer 4 Pomodoro. E o teu cérebro ele vai acostumando com isso, e de que você só vai descansar se você conseguir cumprir aquela atividade de 25 minutos, né? Então isso acaba gerando uma produtividade. É claro que para quem não está adaptado ainda ao Pomodoro, ele exige um pouco de disciplina no início, e depois ele vai ser muito natural, vai ser muito automático, tá? Então, dicas aqui para o Pomodoro: você vai executar sempre uma tarefa por vez. Não tem como você usar Pomodoro se não for dessa forma, tá? Então você mirou aquela atividade, você viu lá no teu Kanban que a prioridade dela é aquela lá que tem que ser executada e tal, você começa a marcar o tempo e você vai fazer os 25 minutos, vai parar 5 e vai fazer 25, para 5, faz 25 e para 30. Tá? Então a ideia é essa. Ter intervalos é importante. Outra dica que o Pomodoro traz, é uma premissa dele, né, esses intervalos de 5 e de 30 minutos. E outra coisa que o Pomodoro faz a gente perceber é que interrupções elas impactam na produtividade. Seja uma conversa, às vezes ali, só alguém tirando uma dúvida de alguma coisa e tal, ou você parar para ir no banheiro, ou você parar para tomar um café, ele interrompe aquela tua lógica que você está naquele período e acaba diminuindo a tua produtividade, tá? Então, basicamente, o Pomodoro é isso aqui, ó. Você trabalha 25 minutos, e aí você vai para o café 5 minutos. Aí mais 25 minutos, para para o café 5 minutos. 25 minutos, para para o café 5 minutos. 25 minutos, fechou 4 Pomodoro, 30 minutos de descanso. Você foi recompensado agora porque você fechou sem interrupções isso daqui. O Kanban Flow, especificamente, ele já tem esse controle de Pomodoro, e é uma das coisas que eu vejo que é muito bacana de produtividade dele, tá? E o legal do Pomodoro dentro do Kanban Flow, e a gente já vai ver isso, é que quando ocorre uma interrupção dentro do ciclo do Pomodoro, você é penalizado, porque você não vai ter esses 30 minutos aqui de descanso depois. Tá? Você só vai ter a partir do momento que você fechar 4 seguidos, sem interrupções. Então, isso vai criando um gatilho, um gatilho mental ali, de que você precisa realmente cumprir esse ciclo de Pomodoro para você ter mais produtividade e para você não ser penalizado depois, tá? Então, por que usar o Kanban Flow? Ele tem uma interface clean, ele é extremamente amigável, a interface dele, muito organizada também. Ele possui maior controle para produtividade, então ele já tem embutido nele um Pomodoro, então a gente não precisa usar aquele tomate mecânico que eu falei antes ali da cozinha e tal. Ele já tem um digital embutido dentro do próprio Kanban, e ele tem o stopwatch também, que é um cronômetro corrido. Então, se o teu trabalho ele não enquadra em um trabalho de concentração, determinada atividade que tu vai fazer não exige tanta concentração, ou ela tem que ser concluída e tu não pode parar. Vou dar um exemplo: suporte técnico não enquadra tu usar um Pomodoro. Aí é muito mais vantagem você usar o stopwatch. A gente faz isso dentro da Platon hoje, tá? Então, Pomodoro é quando a gente vai realmente desenvolver alguma coisa, algo que documentação é bem bacana usar também, artigos e tal. O pessoal do marketing aí também, Léo, também é bacana usar isso daqui para ter o controle. E o stopwatch é um cronômetro corrido, ele vai só aumentando o tempo, aí se tu trabalha o tempo que tu quiser ali, ele não tem nenhuma técnica embutida, tá? O Kanban Flow também traz estimativas de tempo, então você pode definir quanto tempo você vai levar para cada atividade, tá? Isso te gera relatórios depois, se você cumpriu isso ou se você não cumpriu, tá? Então tem relatórios muito completos nesse controle de tempo dentro do Kanban Flow, tá? Ele é fácil de integrar, assim como o Discord ali, ele tem uma API pública, muito fácil de utilizar ela, de fazer integração. A gente aqui na Platon usa ele integrado a outras coisas. Ele tem também uma parte de integração por e-mail, então você pode criar um cartão dentro do Kanban Flow, recebendo um e-mail, por exemplo. É só configurar isso, na hora que você recebe o e-mail já vai estar programado que os e-mails recebidos que iniciam com aquele determinado assunto, que eles vão ser direcionados para tal coluna de tal
quadro, de tal board que tu tem definido ali, tá? Então, essa integração não exige nem conhecimento avançado, não existe conhecimento de programação, nada, e você pode integrar com qualquer coisa que envie e-mail, o que hoje em dia é praticamente tudo, tá? O custo-benefício dele é muito bom, ele tem versão gratuita também, eu já vou mostrar para vocês a diferença da versão gratuita e da versão paga. A versão paga tem alguns benefícios que eu considero importantes, então vale a dica aí de analisarem se realmente não é necessário ter essa versão paga, tá? E outra coisa bacana, isso aqui é uma das coisas que só tem na versão paga, você consegue criar dependências e relações entre os cartões. Então, olha só que bacana, se você tem uma atividade que depende de outra atividade, tu pode informar isso no teu cartão, né? E ele vai te alertar quando uma tarefa for concluída para tu poder dar andamento na outra, né? Isso a gente via muito antigamente lá, antigamente não, é muito usado ainda, mas o gráfico de Gantt, ele tinha muito bem feito, muito bem desenvolvido essa parte de controle de dependências, né, e de relações entre atividades. Então aqui a gente tem no Kanban Flow também, isso a gente não tem no Trello, por exemplo, tá? O Trello é uma ferramenta muito boa de Kanban, é a mais popular que tem hoje no mercado, mas a parte de produtividade do Kanban Flow ela é melhor justamente porque é o foco deles, né? Eles focaram nisso. O Trello eu também uso para algumas coisas, principalmente as coisas que eu tenho que compartilhar com alguém, porque o Trello é mais comum as pessoas usarem, né? Mas eu, particularmente, prefiro toda a parte que tem de Kanban e tal, que tem dentro do Kanban Flow, eu prefiro o Kanban Flow, uso o Trello realmente porque é onde tem mais pessoas. Então a gente tem que ponderar essas duas questões também aí, pode ser que uma coisa ou outra você continue usando no Trello, tá? Beleza, vamos lá então conhecer o Kanban Flow. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Alguém tem uma dúvida dessa parte mais teórica? Podemos partir para a parte mais prática? Ou alguém quer tirar alguma dúvida antes da gente aprofundar um pouquinho mais? Pelo senso, então, prosseguimos, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida ali e for surgindo dúvida do que eu falei até agora, depois a gente retoma, não tem problema, tá? Então, deixa eu só, antes de chegar nessa parte do Kanban Flow, aqui tem a tabela de preço. O custo do Kanban Flow é $5 por usuário por mês, tá? Se fizer pagamento por ano, você tem 10% de desconto, tá? O que muda? Ó, na parte gratuita, ele tem bastante opções já, tá? Tem algumas coisinhas aqui na versão paga que eu considero importante, que é a parte de anexo de arquivos, a parte de pesquisa, a parte de numeração de tarefas. Isso aqui ajuda muito entre a equipe a localizar. Você pode criar um código para cada cartão que facilita na hora que tu está se comunicando com outra pessoa. Por exemplo, você vê um cartão lá que tem uma pendência numa atividade, você está lá no Discord, você quer falar lá para o Léo, tem uma atividade tua aqui que está com uma pendência, cara. Aí até eu explicar, acha lá no Kanban e tal, tal atividade, é muito mais fácil eu falar, é atividade número 325, então tem uma numeração que eu posso deixar isso definido já para cada cartão, e ele gera automático essa numeração, só que isso só está disponível na versão paga. E a parte de relações e dependências que eu comentei também só está disponível na versão paga. Mas para quem quer apenas a parte de produtividade, o Pomodoro e o Stopwatch, ele está disponível de graça, tá? Na versão gratuita você já pode usar essa parte de produtividade ali, então fica a dica para quem às vezes está fazendo algum trabalho, quer testar ali e não precisa pagar de início. E outra coisa, ele tem 14 dias de graça, tá? Então dá para testar as outras ferramentas ali, as outras partes da versão paga sem pagar e ver se faz sentido ou não contratar. Beleza, indo para o Kanban Flow agora, isso aqui é um board padrão, um quadro padrão que foi gerado, tá? Eu posso personalizar todo ele ou eu posso remover ele se eu quiser e criar um novo board. Eu vou criar aqui um novo board, um quadro, né? Para a gente fazer desde o início, um passo a passo aqui, tá? Então aqui um detalhe, ele ainda não tem em português, mas ele não dificulta muito, porque a partir do momento que tu tem o Kanban ali criado, tu tem aquele quadro criado, ele vai estar em português, porque você que vai informar
quais vão ser as colunas e tal, né? Então, depois que você faz essa primeira configuração, ele vai estar em português porque você que configurou em português, tá? Então, facilita bastante isso. Mas relatórios e tal, esse tipo de coisa, ele ainda vai estar em inglês porque não tem a versão em português dele, tá? Então, vou criar aqui um board, né? O Kanban board. Uma coisa muito bacana é o dashboard também. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês. Mas o dashboard, basicamente, eu posso definir, eu quero. Nesse dashboard, eu quero que mostre a coluna fazer do board tal, a coluna fazendo de outro board, então eu consigo pegar um pouco de cada board, de cada quadro, e deixar tudo centralizado em um único dashboard ali, para que possa acompanhar mais facilmente como que tá as atividades da equipe. Eu faço isso para novas solicitações, então todos os boards que eu crio, isso é uma dica minha, eu tenho uma coluna chamada novas solicitações, tá? Que seria mais ou menos o backlog aí para o pessoal de desenvolvimento. Nessas novas solicitações, ela aparece tudo em um dashboard para mim. Então, todo dia eu vou lá e olho o que tem de novas solicitações, né? Até porque nem sempre sou eu que lanço essas novas solicitações, vem de toda a equipe. Então, isso facilita para mim, eu olho as novas solicitações e sei o que já foi direcionado para a equipe desenvolver, para resolver, enfim, tá? Mas vamos lá, vamos criar um board aqui, um quadro. Vou dar um nome para ele, então vamos fazer aqui, o nome do board vai ser Webinar Produtividade. Isso daqui pode ser a equipe, pode ser um produto, lá na Platon a gente separa por produto isso daqui, tá? Você pode ter um geral para todas as atividades da empresa, isso vai realmente da organização de cada empresa. Tente não fugir muito da tua realidade hoje, tá? Porque se você for fugir da realidade do teu controle que você tem hoje, a não ser que você não tenha nada de controle, aí você cria um método que você veja que vai funcionar e vai testando até acertar ele. Mas se você fugir muito daquilo que você já tem, é mais difícil de você realmente seguir aquilo à risca, tá? Então, recomendo se hoje tu divide as atividades por produto, aqui tu cria um board para cada produto. Se é tudo misturado, mantém misturado, que vai facilitar esse processo de início, tá? Aqui eu posso escolher parte de qual organização, cada usuário, então, né, o custo que a gente tem aqui é por usuário, então cada usuário ele pode estar dentro de várias organizações. Eu posso fazer parte da organização núcleo de TI, posso fazer parte da organização Platon, né, enfim, posso participar de boards de diversas empresas, tá? Aqui já apareceu para mim, depois que eu avancei, então, para eu criar quais colunas que eu quero que tenha. Então, vou colocar mais ou menos o que a gente faz dentro da Platon hoje. Primeira coluna que eu tenho é novas solicitações. Depois eu tenho um backlog, que são atividades já filtradas, no meu caso, né? Eu tenho as atividades já filtradas que vão ser realizadas, mas não se sabe ainda quando, tá? Eu tenho em progresso, tenho concluído e tenho rejeitado. Então, às vezes acontece, por exemplo, cai uma atividade em novas solicitações que ela não vai ser feita, eu já jogo para rejeitado. Eu não jogo para backlog para dar andamento no restante. Aqui eu posso criar o que eu quiser. Se eu quiser fazer um cartão aqui, uma coluna em monitoramento, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó. Se eu quiser fazer aguardando o cliente, eu posso fazer. Então, tu cria quantas colunas você quiser, tá? Depois que eu avanço aqui, para onde que vai as tarefas finalizadas? Então, vou pôr aqui que vai para concluído, tá? Aqui eu consigo limitar o trabalho em progresso. Então, por exemplo, a minha equipe só dá conta de fazer 3 atividades por vez. Tá? Não consigo fazer mais do que 3 atividades, ou é só uma pessoa, só consigo fazer uma atividade por vez. Então eu posso numerar isso daqui, que ele vai gerar um alerta se eu exceder o limite de atividades que estão sendo executadas naquele momento, tá? E aqui eu posso convidar outras pessoas para participar desse quadro. Criado o quadro, criado o board, eu já tenho aqui então o meu Kanban. Tá? Eu posso deixar minimizado, ó, cliquei em monitoramento, essa aqui não é tão importante, posso deixar ela minimizada, só vai me dar um total de atividades em monitoramento. Posso pegar a rejeitada aqui também, deixar ela minimizada, né?
e aí deixar as principais, que é novas solicitações, backlog, em progresso, que eu só posso fazer uma por vez, e concluído. Aí vou criar um cartão, tá? Lembrando a questão de cores, muito importante, porque define a prioridade dentro do Kanban. Você pode, nas configurações, mas não vai dar tempo da gente passar isso agora, mas nas configurações tu pode mudar esse nome que está yellow aqui, tu pode colocar, se você quiser, vou te fazer até por aqui, prioridade média, por exemplo. A verde, prioridade baixa, prioridade média e a prioridade alta. Olha só. E aí vou remover os outros que eu não vou usar depois. Tá? É lá nas configurações, mas para a gente ganhar tempo, depois eu removo eles. Tá? Então eu posso personalizar completamente. Por isso que eu falei, o fato dele ser em inglês não vai atrapalhar, porque a partir do momento que a gente configura, tudo vai ficar em português de acordo com a configuração que a gente fez. Tá? Então aqui em cima eu vou dar um nome para essa atividade. Vamos colocar aqui atividade desenvolver aplicativo. Então, a prioridade é baixa, por exemplo, né, ou tem outras coisas mais importantes. Membro, vou selecionar, aqui vai estar toda a minha equipe, vou selecionar quem participa dessa atividade, pode ser só o responsável, por exemplo, eu recomendo marcar só o responsável. Labels são as categorias, então eu posso criar categorias aqui, por exemplo, essa é uma categoria desenvolvimento, e já vai ficar ali essa tag indicando que é desenvolvimento. A descrição da atividade, então, fazer aplicativo sobre produtividade e tal. Beleza? E aqui tem outras opções também, posso adicionar a data de vencimento dessa tarefa, ela tem que ir para concluído até dia 7 às 17 horas, por exemplo. Então, ele já ficou a data que ela vai vencer aqui. Eu posso já estimar um tempo para executar essa atividade, vou levar 5 horas. Então, ele já fica aqui a estimativa de tempo que eu vou fazer. Vou salvar e fechar e já está aqui a atividade agora. Conforme for andando essa atividade, a gente vai arrastando ela, né, dentro do Kanban, assim como ocorre dentro do Trello também, tá? Na hora que chega em concluído e tal. Eu quero jogar aqui para em monitoramento, mas ele está minimizado, eu clico nele aqui e consigo visualizar de volta, tá? Mesma coisa, rejeitado, né, consigo arrastar de qualquer forma para ler. Ou eu posso vir aqui em Move Advanced e já selecionar para onde que vai, inclusive para outro board, outro quadro. Tá? Então pode acontecer, por exemplo, de eu ter um quadro, uma atividade que foi marcada em um produto e ela era em outro produto, veio através da integração, por exemplo, e eu preciso transferir ela para outro produto. Eu consigo vir aqui e selecionar para onde que eu quero mandar esse cartão. Tá? Então, beleza, olha só. Quando eu for fazer essa atividade, a atividade está em progresso, eu vou vir aqui no timer e aí, se for uma atividade que enquadra eu fazer o Pomodoro, eu vou iniciar o Pomodoro, Start Pomodoro, tá? Timer Start Pomodoro. E aí ele iniciou aqui o cronômetro, né, dessa atividade. Na hora que fechar os 25 minutos, ele vai me dar um alerta de que eu tenho 5 minutos de descanso. Então, na hora que isso ocorrer, eu vou parar o Pomodoro, tá? Aqui, como eu estou parando antes de fechar os 25 minutos, ele está me perguntando por que eu vou parar, tá? Aqui eu também posso adicionar uma razão, um motivo, e isso vai gerar relatório para mim depois. Então, eu consigo, nos relatórios, ver todos os tipos de interrupções que eu estou tendo na atividade. Tá? Então, isso ajuda bastante. Então, por exemplo, tive que parar para atender uma ligação. E aí ele já ficou registrado ali que eu interrompi aquele Pomodoro, né, para atender uma ligação. E depois a gente consegue ver como que foi o andamento disso. Aqui o Pomodoro, então, ele vai fazer, já é pré-configurado nele, mas tem como alterar o tempo, se você não quer fazer um Pomodoro de 25 minutos, que é a recomendação, fazer de 25 minutos, mas você consegue configurar dentro do Pomodoro, tá? Configurar aqui no Kanban Flow, para mudar esse tempo também. Então,
Aí vai da forma que você vai trabalhar no teu negócio. Se você não quer usar o Pomodoro, tu pode clicar aqui e fazer o cronômetro stopwatch. Tá? O stopwatch é um cronômetro crescente ali que vai só marcar o tempo conforme você está fazendo aquela atividade. Tá? Tudo isso daqui feito, beleza, marquei o tempo, ele já vai registrando para mim quanto tempo que eu executei, né? Só que aqui, como foi questão de segundos, ele ficou zerado ainda, mas ele vai marcar o tempo despendido nessa atividade. E quando eu transferir aqui para concluído, né, encerrei essa atividade, nos relatórios depois eu posso tirar relatório de tudo isso, ver as estatísticas de Pomodoro. Esse relatório especificamente ele tem na versão gratuita, tá? O Pomodoro Statistics aqui. Só ele carregar aqui que minha internet está um pouquinho lenta. Então aqui eu consigo... aqui não puxou nada, porque acho que ele nem chegou a marcar aquele tempo, porque era segundos, mas aqui ele vai puxar, então, todos os pomodoros que eu realizei, se eu estou cumprindo essas pomodoros ou não, se eu estou tendo interrupções ou não, ele fica tudo registrado ali também, tá? Tem vários outros relatórios, tempo despendido, a gente usa na Platon muito esse controle, para tempo de home office, isso ajuda muito. A gente tem total tranquilidade, por exemplo, da nossa equipe ali que está realizando as atividades, porque o mesmo controle que a gente tinha lá dentro da empresa é o controle que está sendo feito hoje. Ele mesmo, o responsável técnico, vai lá e marca o tempo que ele está trabalhando em cada atividade. Vai gerar um relatório depois para a gente, e isso a gente compila depois para gerar os nossos indicadores, tá? Então, de forma resumida é isso, tem bastante recurso aqui no Kanban Flow, não vou me estender tanto por causa do tempo, mas fica a dica aqui para vocês depois fazer uma conta gratuita ali nesses 14 dias para dar uma mexida nessas configurações. As configurações são fáceis de fazer, não tem nada difícil, ele é intuitivo mesmo, tá? Então tu consegue criar várias outras coisas aqui, que nem eu tinha falado, né? Consegue remover as cores aqui, por exemplo, e deixar só as cores que tu vai realmente usar, né? Tu pode fazer aqui. A questão da numeração de atividades que eu tinha comentado, então toda atividade a partir de agora, ela vai iniciar em 1000, tá? E aí vai 1001, 1002, e daí vai ficar esse na frente, tá? Então já está configurado, então são configurações simples de fazer, algumas regras que eu posso fazer para cada coluna. Chegou em determinada coluna, ele tem que gerar uma notificação porque está tantos dias sem ser mexido aquele cartão, né, aquele card. Então consigo fazer esse tipo de controle. A API Webhook tem a documentação aqui para fazer a integração, e a integração simples que eu falei que não exige conhecimento técnico, que é por e-mail, eu posso criar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, nome da integração, e-mail, vai cair na coluna novas solicitações, tá? Vamos ver se vai... Aqui eu vou deixar tudo em branco agora, vou adicionar, ele criou esse e-mail aqui para mim. Então, se eu mandar um e-mail agora, né? Até vou fazer isso aqui para mostrar para vocês. Se eu mandar um e-mail para esse e-mail aqui, ele já vai criar um cartão aqui dentro de novas solicitações. Então, vamos lá. Vou mostrar, eu estou em outra tela agora, mas vocês vão ver aparecer ele aqui, tá? Cartão de teste de integração. Feito. Pronto, ó. Eu criei um cartão aqui, então, enviando um e-mail, ele já ficou com a numeração em cima que eu tinha criado, tá aqui, cartão de teste de integração, ele já veio aqui, né? A prioridade, ela já veio amarela aqui, prioridade média, porque ficou selecionado lá na configuração, e aí aqui eu adiciono o membro e faço todo aquele procedimento, né, que eu tinha mostrado antes ali, e dou andamento nessa atividade, tá? Tranquilo, pessoal? Para a gente não estender muito, deixa aberto aí para perguntas agora. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar mais alguma coisa aí, pode perguntar, complementar, eu fico à disposição. Show, Dudu. Já que, enquanto o pessoal ali se encoraja a fazer pergunta,
é uma pergunta que eu quero fazer relacionada à questão da produtividade, né? Percebe-se que você tem uma certa disciplina ali, né, em seguir aqueles padrões ali definidos, né? Tanto para você como para o Léo também, né? Como que vocês entendem assim que essa implementação assim desses processos, novos processos, assim, né? Eles são eficazes, sim, né? Mas como vocês conseguem desenvolver essa disciplina assim para ser criteriosamente, digamos assim, seguido esse passo a passo, né? Que dica vocês dão, quem sabe? Cara, na verdade, assim, vou puxar exemplo do Pomodoro. O Pomodoro, eu tive dificuldade no início para utilizar ele, tá? Então é uma questão de persistência mesmo. Você acaba percebendo o resultado disso, depois você começa a usar bastante, né? Se você não der uma forçadinha no início ali, não vai. E tem eu não lembro quem que me falou uma vez, mas era alguém que era entendido disso, não da questão de produtividade, sim, mas da questão de hábitos mesmo, em alguma palestra que eu participei, e que essa pessoa lá, que esse palestrante comentou, de que qualquer hábito que a gente vai modificar, que a gente precisa ter pelo menos 21 dias de persistência. Se a gente realizar a mesma atividade por 21 dias seguidos, isso vai entrar no nosso hábito, e aí vai ser natural. Então, desde que participei dessa palestra, que eu não lembro quem que falou, eu comecei a ter esse hábito. Qualquer coisa que eu vou mudar de procedimento, seja de produtividade ou não, eu tento seguir os 21 dias ali para eu me acostumar. Se eu ver que eu não estou seguindo, e pode acontecer de não estar seguindo aqueles 21 dias, aí eu vou mais um tempo até eu conseguir me habituar com isso, tá? Então, eu acho que a dica principal que eu daria para mudança de processo é esse. No começo é sempre difícil. No começo você vai mudar. Claro, se você já usa o Trello, por exemplo, e vai passar para o Kanban Flow, é fácil. Agora, se você não usa Kanban, se você não tem um controle ainda de produtividade dentro da tua empresa, nenhum controle, zero, aí você precisa ser persistente. Não é tão fácil fazer essa modificação. Não sei se respondi a pergunta aí, Gil. Sim, com certeza. Eu acho que a gente, como você falou, é a força do hábito, né? Acho que tem um livro sobre isso, né? Então, tem que ter persistência mesmo, né? Não é tão simples assim, mas é eficaz a partir do momento que você consegue implementar isso, né? Isso mesmo. E assim, a questão do Kanban Flow dentro da Platon, quando a gente implantou, foi difícil até não só pela minha persistência, mas tem que toda a equipe entender essa necessidade. Vou dar um exemplo, o Vinícius, não sei se está aqui ainda na vídeo, eu vi que o Marcelo antes tinha entrado, talvez esteja aí também, mas eles não utilizam, porque a gente fez só na parte técnica, na parte de desenvolvimento. Que nem eu falei, isso daqui não vai servir para todos os setores, para tudo, né? Você consegue pontualmente algumas atividades que você faz em todos os setores, mas não usar em tudo. Então, olha só, para que eu conseguisse fazer isso funcionar junto com a equipe técnica ali, eu precisava que todas as solicitações que fossem feitas ao setor de tecnologia, que fossem feitas através da integração que a gente fez. Então, dependia também desse hábito do Vinícius e do Marcelo, por exemplo, entende? Senão não funciona lá na outra ponta. Então, tudo isso vai muito na questão da cultura também da empresa, de entender se é necessário esse tipo de controle, se não é, né? A partir desse momento que tem essa visão de que é necessário, de que vai contribuir para toda a equipe, mesmo que nem todos utilizem, aí eu acho que fica mais fácil de entrar nessa questão dos 21 dias de hábito ali, tá? Perfeito, Du. Pessoal, mais alguma consideração, mais uma pergunta? Fiquem à vontade. Léo, também, se tiver alguma consideração aí, fique à vontade. Nada? Beleza, então? Dudu, muito obrigado aí pela sua dedicação aí, pela sua apresentação aí, ficou bem intuitivo, bem didática, né, na verdade. Léo, também obrigado pela participação. Josi, tem algum comentário também, Josi, para a gente já indo para a parte final da nosso webinar? Não, tranquilo, estava inclusive escrevendo ali. Obrigado, pessoal, né? A gente chegou ali no pico dos 21 participantes e a webinar, ela
está sendo gravada, então vai ficar registrado ali, né? Realmente foi ótimo mesmo. Obrigada, pessoal de TI, aí, pela disponibilidade, né? Sempre, a gente sabe que sempre pode contar com vocês, e num momento como esse, mais do que nunca, né? Obrigadão e parabéns. Ô, Gil, e só deixar uma informação a mais. Estou gerando aqui um encurtador ali, vou mandar agora aqui no chat um link para apresentação, apesar de ser uma apresentação bem simples, né, que não tem tanto conteúdo assim, mas ali tem as fontes do conteúdo que eu peguei também. Então, se alguém quiser se aprofundar mais, ele fala sobre Pomodoro, fala sobre Kanban, tem bem mais conteúdo nos links que eu coloquei nas fontes no final lá da apresentação. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado. Ficamos gratos pela atenção de todos aí. Talvez muita informação no primeiro momento, né? Então, eu não sou da área de tecnologia, mas estou no núcleo, né? Sou graduado em administração. Então, às vezes, até para mim, tenho um pouco de dificuldade para entender assim, no primeiro momento. Mas, como o Dudu falou, precisa persistência, você entendendo, compreendendo, acho que tudo isso, né? Para depois, no segundo passo, de fato, implementar, né? Então, já fica desde já o convite, então, para as nossas reuniões que estão acontecendo de forma virtual, né? Então, quarta-feira agora nós teremos mais uma, então às 8h15 da manhã, falaremos um pouco sobre essas boas práticas que as empresas vêm realizando durante esse período de quarentena. Essa já é uma boa prática, né, que a gente identificou lá e a Josi achou interessante compartilhar com mais pessoas, né? Teremos outras pautas. Quem tiver interesse, depois a Josi pode encaminhar o convite ali, né, dos outros núcleos, mas estamos à disposição também para compartilhar, né, repassar esses aprendizados que nós temos e também, da parte de vocês, também de contribuir de certa forma, tá certo? Um abraço, então, a todos e quem sabe a gente se vê aí numa reunião dessas, em outro momento, talvez de forma presencial, né, quando tudo normalizar, mas fico muito grato pela participação de todos e até o próximo. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, obrigado, Gil. Obrigado, pessoal aí. Deixei também meu contato ali no chat e o link para apresentação, se alguém ficar com alguma dúvida e não quis perguntar agora, pode me chamar depois, tá? Valeu. Já deixei ali também o link para a sala de reunião de quarta-feira, pessoal. Quem quiser, estiver na sala e quiser copiar, já está ali. Isso. E lembrando que depois, acredito que a Josi vai encaminhar ali também, como vai ficar gravado, acho que vai ficar disponibilizado no YouTube também para ficar acessando depois, né? Exatamente, vai ficar na página da Sil. Show, então vou aproveitar, já que vai ficar no YouTube lá, mandar um beijo para minha mãe aí também. Valeu. Tá, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão.